Cruzando as conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E Porto Color. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de debates e análises que vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, logo após o Dois Toques, com o oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color, soluções gráficas, a Porto Color atendendo através do WhatsApp. Tem os serviços da Porto Color na sua casa. E Badesul. O Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande do Sul. Conte sempre com o Badesul. O nosso programa pode ser assistido pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV. E também pelas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Não deixe de mandar a sua mensagem, a sua participação é muito importante. Agradecer a todas as pessoas que contribuíram na edição de ontem. Foram muitas perguntas, muitas interrogações, muitas colocações, mas infelizmente não foi possível. De qualquer modo, vocês enriquecem participando. Não deixe de fazer a sua parte com a interatividade. Curta, compartilhe. Outra opção para você nos acompanhar é pelo formato de podcast. Agora você encontra o Cruzando as Conversas no Spotify, no Google Podcasts, nos demais agregadores. E também através do nosso site, rdctv.com.br. Clique na aba Podcasts, acesse o Cruzando as Conversas e tem ali a íntegra da nossa edição para você acompanhar offline, no seu trabalho, quando está indo para o trabalho, na academia, em qualquer lugar. Muito bem, na edição de hoje do nosso programa, nós vamos falar sobre os dados recordes de desemprego no Brasil divulgados pelo IBGE e também sobre alienação parental, tema que é relativo ao direito da família. Vamos começar falando sobre desemprego. A Melanie Rupental preparou para nós uma matéria a respeito dos indicadores que são realmente muito preocupantes. Melanie. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Covid, a PNAD Covid-19, divulgou dados recordes sobre desemprego no país. Isso considerando desde o início do estudo, no mês de maio. A pesquisa é desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e foi divulgado nesta sexta-feira. O estudo mostra que o Brasil aumentou a taxa de desemprego de 13,2% na terceira semana de agosto para 14,3% na última semana. Em apenas uma semana, cresceu o número de pessoas buscando emprego, enquanto diminuiu o total de trabalhadores ocupados. A população desempregada foi estimada em 13,7 milhões de pessoas na quarta semana de agosto, cerca de 1,1 milhão a mais do que o registrado na terceira semana do mês, quando essa população totalizava 12,6 milhões. Segundo os pesquisadores, a relação direta entre o aumento das pessoas em busca de trabalho e a flexibilização do isolamento social. Com a reabertura de lojas, indústria, comércio e serviços, começaram a reagir ao tombo inicial da pandemia. Os dados do IBGE mostram, porém, que a pandemia afetou mais o trabalhador informal, que foi impedido de ir às ruas prestar seus serviços. As vagas formais foram menos atingidas com o apoio de programas do governo para preservar o seu trabalho, com a suspensão de contratos e a redução da jornada. O IBGE calcula também que, porém, ainda há 74,4 milhões de brasileiros fora da força de trabalho. São aqueles que não procuram emprego porque não têm necessidade ou porque acham que não vão encontrar uma vaga, embora não tenham vontade de trabalhar. Esse último grupo reúne 26,7 milhões de pessoas. Isso indica que a taxa de desemprego deve ser ainda mais pressionada nos últimos meses, quando parte desse contingente voltar ao mercado. Para economistas, sem a queda no número de brasileiros que procuravam emprego, a taxa real de desemprego hoje seria superior a 20%. Preste atenção que quem vai falar aqui é um liberal, ok? Quem aqui vai falar é um liberal. Os liberais não são a favor da revogação do Estado.
Os liberais com tutano são a favor do Estado forte onde ele deve ser presente e de um Estado ausente onde ele não é necessário. O Estado brasileiro é presente em muitas situações em que ele não deveria se intrometer. Num momento de pandemia, o Estado tem um papel fundamental. E não adianta vir com aquela conversa clichê de que o melhor programa social é o emprego, porque, bom, é um clichê, está correto? Sim. Se aplica imediatamente? Não. Porque para gerar emprego não é assim de uma hora para outra, não é na base da canetada. Eu vou gerar 10 milhões de empregos terça-feira. Para que os empregos surjam, você precisa, obviamente, que a economia volte a girar. E a economia vai voltar a girar de uma forma muito devagar, por uma série de fatores que nem estão nessa matéria que a Melanie colocou. Ela está apenas demonstrando o que aconteceu. O Brasil tem um problema sério no fechamento e abertura de empresas. O Brasil tem muita burocracia, o Brasil tem leis trabalhistas que ainda são extremamente predatórias para os empreendedores e que, no afã de proteger, jogam os trabalhadores no desemprego. O Brasil tem uma série de problemas que precisam ser superados para fazer com que a economia se torne mais dinâmica e os empregos surjam de uma forma mais rápida. É o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos perdeu uma quantidade muito grande de empregos lá no início da pandemia, mas como a economia americana é mais livre e dinâmica, os empregos estão voltando de uma forma mais rápida, é o que se chama de recuperação em V. Aqui no Brasil, apesar de tudo que a equipe econômica diz, a recuperação não será em V, a recuperação será em formato de bacia, que é um longo trecho até voltar a subir. Isso é fato. Ano que vem nós vamos continuar com essa média de desempregados. Vai variar talvez 1 milhão, meio milhão, mas vai ficar por aí. E daí a necessidade de se ter um programa social para amparar essa gente toda. O governo precisa criar um programa social. Precisa. Não é questão de gosto. Não é ficar naquela retórica, isso aí é assistencialismo barato. Não, isso é amparo. As pessoas realmente não têm renda. Querem os números? Nós falamos de desemprego, mas isso está associado diretamente com a questão do auxílio emergencial. Sabe quanto é que o governo já pagou de auxílio emergencial? E tinha que pagar, corretamente pagou? Pagou 200 bilhões de reais em auxílio emergencial nos últimos meses. 200 bilhões. Sabe para quantas pessoas? 67 milhões de pessoas. 67 milhões de pessoas receberam auxílio emergencial. É um conjunto muito grande de brasileiros. Tem gente que pegou o dinheiro e não deveria. Mas, então vamos tirar 10 milhões. Vamos botar, chutando altíssimo, vamos botar que 10 milhões pegaram o dinheiro sem ter necessidade. O que eu não acredito. Se houve má fé no uso, muita gente pegou, mas não nessa proporção. Mas digamos que em vez de 67, vamos dizer que 50. Então vamos tirar 17. 50. É muita gente. É muita gente que se enquadra num benefício de R$600 por mês. E cujos parâmetros são exatamente para as camadas menos favorecidas. Então veja o universo de brasileiros que tinham uma renda que é uma renda de país miserável. Tal foi o alcance do auxílio emergencial, para vocês terem uma ideia, que em 25 estados da federação, 25 estados da federação, hoje existe mais gente recebendo auxílio emergencial do que pessoas empregadas, formalmente, com carteira assinada. Vejam só, são 65 milhões, 67 milhões de pessoas recebendo auxílio emergencial e os empregados formais são 38 milhões. O total
dos 91 milhões que compõem a força de trabalho no Brasil, que recebem o auxílio emergencial, é de 68%. 68% de 91 milhões. Olha só, no Nordeste, o Nordeste é a região, que é a região mais pobre, a região Nordeste, 23 milhões. 23 milhões de pessoas recebem o auxílio emergencial. Sabe quantos têm emprego formal no Nordeste? Registrado, carteira assinada? 6,3 milhões de pessoas. Sabe qual que é a proporção no Maranhão, que é um dos estados, ou talvez seja o estado mais pobre do Brasil? A proporção no Maranhão de quem ganha auxílio emergencial para quem tem carteira assinada é de 5:1. A cada 5 pessoas que recebem auxílio emergencial, uma tem um emprego formal. É óbvio que não tem como bancar o auxílio emergencial no valor de 600 por mês, como vem sendo feito, até porque nós estamos no estado de calamidade pública que permite à União se endividar. E os recursos para auxílio emergencial vêm daí. Vem deste endividamento. E este endividamento tem reflexo, como, por exemplo, a inflação. Dinheiro sem lastro é inflação. A inflação, fazendo aqui o paralelo com a saúde, é como a febre. Ela não é o mal em si, ela é reflexo do mal. Ela é efeito do mal. Isso já era esperado. Mas tinha alternativa? Não, não tinha. Agora, o que vai se fazer em 2021? Em 2021, quando nós não temos o estado de calamidade, com o Estado não podendo se endividar além daquilo que está estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. O governo Bolsonaro está batendo cabeça publicamente. Não sabe de onde tirar dinheiro. E sabe por que não sabe de onde tirar dinheiro? Porque não tem de onde tirar dinheiro. Esse é o fato. O orçamento de 2021 tem um déficit previsto de 233 bilhões de reais. Segundo o Instituto Fiscal Independente, a gente fez aqui uma entrevista na outra semana com o Felipe Salto, os números são piores. Podem chegar a mais de 260 bilhões de déficit. Vejam vocês, 260 bilhões de déficit segundo o Instituto Fiscal Independente, que é um órgão de assessoramento técnico do Senado Federal. Sabe quanto por cento do orçamento está comprometido em 2021? 93% do orçamento federal para 2021 está comprometido com gastos variados, educação, saúde e, obviamente, folha de pagamento. Então, a margem é curta, o cobertor é curto. E o presidente Bolsonaro, ele quer que se crie um auxílio permanente, um auxílio perene, mas, ao mesmo tempo, ele não quer abrir mão de nenhum outro programa que já tenha sido criado. Então, o governo precisa ser fiscalmente responsável, o governo quer manter todos os programas anteriores e o governo quer criar um novo programa. É um nó impossível de ser desatado. Agora, sabem o que o liberal aqui defende? E vai surpreender muita gente? Porque a realidade se impõe. E os liberais tratam a realidade como ela deve ser vista. Como realidade. O liberal aqui propõe que o teto de gastos seja revisto. O teto de gastos precisa ser revisto. Eu não estou dizendo que o teto de gastos tem que ser revogado. O teto de gastos tem que ser revisto, porque a lei do teto de gastos, ela é anterior à pandemia. Ela era num outro contexto. O contexto da pandemia é um contexto em que nós temos esse universo de desempregados que precisam de um auxílio para ter o que comer. Se vocês pegarem o gasto padrão dos R$600 que estão sendo depositados nas contas dessas pessoas, a maior parte é para o quê? Para comprar alimento, pagar a luz e água. É para isso. É para sobreviver. Então, tem que se flexibilizar o teto de gastos para que se tenha um teto de gastos, que isso seja feito de forma racional, sem aventura, mas, ao mesmo tempo, compreendendo a depressão social que se criou. E ser socialmente responsável não é ser antiliberal. Ser socialmente responsável não é ser populista.
nós precisamos cuidar da nossa gente. E não vai ser na base da idealização do livre mercado, de uma hora para outra, que isso vai acontecer. Nós temos que alcançar. Só que fomos interrompidos nessa caminhada, que estava sendo construída até então, de reformas, diminuição da burocracia, diminuição do custo, diminuição do déficit. Agora é um outro momento, uma outra realidade. Eu não estou dizendo aqui que deva se gastar de uma maneira absolutamente inconsequente. Não. Eu estou dizendo, nós temos que flexibilizar o teto através da evolução da legislação, talvez durante um período, para que se possibilite dar margem ao governo criar o programa social. Criar o programa social para atender essas pessoas. E, obviamente, daí com o tempo, se trabalhar numa porta de saída para que essas pessoas deixem de ganhar esse auxílio contínuo para que voltem a ter empregos. Mas é aquela história, você precisa que a economia se aqueça para que os empregos surjam. Você não pode determinar a criação de empregos. Isso sim é uma intervenção indevida no mercado. Polêmico, né? Mas eu não falo coisas fáceis. Eu falo coisas com nuance para que você reflita. É isso aí. Aqui no programa comigo hoje eu tenho o enorme prazer de receber meu amigo advogado Guilherme Colim. Guilherme, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Guilherme. Tudo Um prazer estar aqui mais uma vez. O que tu achou dessa confusão toda do desemprego? Olha, Posso deixar de pedir a tua... Claro, eu adoro falar sobre isso. Concordo em parte contigo, só que aquilo que eu falei, a conta tem que fechar, e se não fechar, há o desequilíbrio. Parte dessa inflação, não adianta dar um abono, dar uma ajuda financeira com a economia desequilibrada, inclusive no sentido de que a própria inflação coma o poder de compra deste recurso. Importante. Na minha cabeça, o urgentíssimo é o aumento de produção para que haja uma possibilidade de manutenção de preços e controle da inflação através deste aumento de produção. E com as normas trabalhistas e com a defasagem de infraestrutura que nós temos, isso é um desafio e tanto, é um desafio a curto prazo quase inatingível. Mas eu penso que os paliativos, como paliativos, assim devem ser tratados e não como solução definitiva. Na minha cabeça, a economia ela é a economia que manda. São as regras da economia que mandam, até porque ela decorre do comportamento humano, das tendências humanas e tudo aquilo que nós, dos parâmetros que usamos para as nossas vidas, né? Então, a minha opinião é que o auxílio emergencial deve sim ser tratado como emergencial e com critérios talvez mais rigorosos. Ao meu ver, está faltando firmeza para o fortalecimento real da economia, que é o que sempre faltou aqui no Brasil. Muito bem. Não, eu não me coloco contra o que tu disse aí em relação à necessidade de uma nova etapa de auxílio, ela ser focada especificamente em quem realmente precisa, depurando grupos e pessoas que tiveram acesso a esses recursos nesse momento. Eu acho que 2021 é um outro cenário, mas não me parece que seja adequado que, de repente, em 2021, não se dê nenhum auxílio para essas, pelo menos para uma parte dessas pessoas. E, de repente, vão continuar desempregadas, vão continuar sem renda e sem o dinheiro que as regras do próprio auxílio, elas desestimulam a manutenção do emprego pelo empregador, em alguns aspectos, né? Sim, tem que se fazer, como eu disse, um programa de porta de saída, né? Não pode ser simplesmente dar. Tem que saber como dar para que as pessoas saiam dali, né? Tem que ser algo estimulante. Muito bem. Quem também está aqui no nosso programa pela primeira vez no Cruzando, mas não na RDC,
Vera Franzen, que é advogada especialista em direito de família. Vera, bem-vinda, boa noite. Boa noite, Guilherme, um prazer, muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês, o Guilherme também, meu colega de profissão, de pós-graduação, e é um prazer voltar aqui novamente a esta casa, agora sob o comando do Guilherme Macalossi. Tu já tinhas participado à tarde do programa da Eli, né? Da Ali Clem. Na época né? Também falei sobre alienação parental, um assunto aí que sugere aí uma discussão bastante grande aí em toda a sociedade brasileira. Nós vamos também ter no próximo bloco, junto conosco, a participação do Rodrigo Arnold, que é ex-conselheiro tutelar, também é uma pessoa que entende muito da matéria. Então vamos para ela, vamos falar de alienação parental, que é um termo que vem do juridiquês e quase ninguém conhece. Então eu vou pedir para que os meus convidados conceituem o termo e depois a gente entra dentro dos assuntos que eu acho que importam aí na análise em relação a isso. Eu vou começar pela Vera. Vera. Então, Guilherme, o termo propriamente dito de alienação parental, né, adveio da criação da Lei 12.318 de 2010, ou seja, recentemente em agosto nós estamos aí uma lei nova, né, recém fez 10 anos, e essa lei foi elaborada e disposta, enfim, para combater, na verdade, um antigo problema, um velho problema já de toda a civilização, de todas as famílias e núcleos familiares, né? Que, como se diz, né, no direito de família, a nomenclatura de alienação parental apenas foi criada com a legislação, mas o problema já é existente no meio jurídico e nas famílias. Né? Eu posso dizer que, antes de falar da nomenclatura propriamente dita, do que é alienação parental, isso foi um avanço no direito de família. Né? Esta lei trouxe inovações em benefício dos filhos que sofrem, né, em virtude da ruptura de casamentos, separações dos pais, né, e que se veem numa situação em que existe um alienado e um alienante, né, que faz com que crie situações com que este filho se volte, né, contra outro pai. E nada mais é, né, do que um instituto jurídico, né, no âmbito do direito de família, onde veio para dar voz aos filhos, ou seja, os filhos hoje, as crianças são cidadãos de direito, né, para que possam então ser resguardados das inúmeras e intermináveis brigas familiares dos casais que interrompem e terminam os vínculos afetivos, casamentos, e os filhos ficam ali como moeda de troca e de ping-pong, de uma vez para um lado, de uma vez para o outro, é uma verdadeira disputa. Então isso foi um grande avanço no direito brasileiro, com a lei, mas o problema já existe, né? Na verdade, toda a nossa civilização já enfrentava isso. E não necessariamente de pais separados. Às vezes a alienação, né, Guilherme, é dentro do próprio núcleo familiar ainda existente com o casamento, com os companheiros conviventes ainda. Né? Então a alienação alienação parental nada mais é do que uma desqualificação contínua, tá, e injustificada de um dos genitores para um filho, fazendo com que este filho, essa prole, né, acabe vindo a desqualificar também o genitor, né, por razões que às vezes nem ele sabe, mas ele acaba comprando, vamos dizer assim, determinada ideia daquele alienante, daquele pai ou mãe e não só pai ou mãe, porque a lei prevê que não somente os pais fazem alienação, ou algumas pessoas que têm a responsabilidade ou a guarda, e avós também, né, que são responsáveis pela prole, né, que fazem uma desqualificação contínua de um dos genitores, fazendo que com isso há um afastamento destes filhos com os pais alienados. Então, esta lei, a meu ver, foi muito bem-vinda. Ela é recente, são apenas 10 anos, há muito que se percorrer ainda no meio jurídico a respeito desta lei, tem várias controvérsias aí, enfim, pessoas a favor e contra, né, que eu acho que a gente vai abordar isso mais adiante. Mas, resumidamente, é isso, né? O termo alienação parental, ele veio na criação dessa lei, como eu disse, apenas para formalizar a nomenclatura e para dar uma proteção, uma guarida aos filhos, né? Principalmente aos filhos que estão no meio de uma briga familiar em decorrência do término dos laços dos pais. E é interessante que a alienação parental, ela é uma coisa que tem um caráter psicológico profundo e extremamente sutil,
muitas vezes até imperceptível, né? Exatamente. Guilherme. Guilherme, tu roubou as minhas palavras. Desculpe. Quero as palavras de volta. Então, Assim, tu roubou sem saber, porque a gente não havia conversado sobre isso antes. A sutileza a dissimulação... Aliás, não, tu não roubou as minhas palavras. Vai usar uma boa agora. Eu vou usar uma não tão generosa. Ela é mais dissimulada. E existe a dissimulação. Aquela situação clássica da mãe ou do pai falando mal para a criança do outro genitor. Porque o teu pai não presta, tua mãe não presta. Isso. Aquilo é o básico. Aquilo todo mundo sabe. Aquilo é muito fácil de identificar como um ato de alienação. E aquilo ainda existe. Porém, quando uma pessoa faz algo que sabe que está errado, ela procura fazer de uma maneira dissimulada. E onde começa essa dissimulação? Seja através da prática da agressão passiva. A agressão passiva é aquilo. Passivo justamente por não ser ativa a agressão. Aquela maneira em que a pessoa deixa muito clara o seu desprezo pela outra, sem falar, sem documentar, sem verbalizar. Existem outras maneiras, que é a da sabotagem, o boicote, a sabotagem. O pai vai pegar o filho no final de semana, em caso de pais separados, ou a mãe, não importa. E o outro cônjuge, naquele dia, naquele momento, naquele final de semana, promove algum evento para disputar com a criança, disputar com o outro genitor o interesse e a atenção daquela criança. Existem outras formas ainda. Trocar de endereço. A mãe ou o pai trocam de endereço sob falso pretexto. O alienador amador, o cara que é mau, a pessoa que é má, mas que ela é amadora na maldade, ela troca de endereço com a maior... Peço perdão pela expressão, vou descer um pouquinho o nível do programa, mas prometo voltar, com a maior cara de pau. Pega e se muda e não avisa a família, o restante da família, como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. O profissional da maldade, que é mais dissimulado, ele cria um falso pretexto para mudar de endereço. E aí nós avançamos. A criança está com o pai ou está morando com a mãe, e um deles vai escolher uma escolinha. Digamos, se for guarda compartilhada, a decisão é de ambos. Mas se a guarda for no lateral, é de um deles apenas. Aí ele pega e escolhe aquela escola, aquele local, o mais contramão, o mais difícil, mais inacessível para o outro. No caso, o que acontece é o seguinte: a criança, o filho, a filha, acaba se transformando num instrumento da guerra entre ambos os pais e acaba sofrendo as piores consequências desse processo de separação, desse processo de dissolução do núcleo familiar. E isso é terrível, porque os pais já são pessoas formadas do ponto de vista psicológico. A criança está em formação, quer dizer, os efeitos sobre ela são danosos para o resto da vida. Sem dúvida. É uma coisa cruel da parte dos pais fazer isso. Não, mas é que é cruel. O pior eu deixei para o fim. Dentre os atos de dissimulação, os atos de alienação, um ato que tem sido utilizado com uma frequência crescente é o da falsa denúncia, o da denunciação caluniosa. O Código Penal já prevê isso como crime, denunciação caluniosa. É um crime que está previsto e cuja punição é leve. Por ser leve a punição do delito de denunciação caluniosa, muitas pessoas fazem falsa denúncia contra o pai ou contra a mãe daquela criança, no intuito de prejudicar a convivência da vítima, do pai ou da mãe, em relação ao filho. Como, na maioria das vezes, os atos de abuso sexual são praticados por homens,
estatisticamente é o que se tem. E como a lei dos crimes hediondos prevê, e o ECA, prevê uma série de medidas protetivas nos casos de processos por crimes sexuais, muitas pessoas, infelizmente, e não estou aqui promovendo a guerra dos sexos, mas muitas mães, na maioria dos casos, fazem falsas denúncias em desfavor dos pais. Só que a lei dos crimes, a lei da alienação parental de 2010, que originalmente previa, inclusive, como crime a prática do ato de alienação parental, mas o presidente da época, o presidente Lula, vetou este artigo. A lei da alienação parental, e peço que você em casa ponha no Google, lei 12.318, ela prevê uma série de punições para quem pratica este ato. Não o da denunciação caluniosa apenas, o da alienação parental. Mas é difícil, né, de identificar quem pratica. Quando é sutil... Pela sutileza. Quando é sutil, o alienador sai impune. O alienador sai impune. Mas quando ele pratica a denunciação caluniosa, aí não tem sutileza. Porque aí ele teve que dar a cara a tapa. E aí o alienador procura a autoridade policial, o conselho tutelar, a delegacia da criança e do adolescente, o Ministério Público, e acusa o outro de praticar um crime que ele sabe que não foi cometido. Em alguns estados do Brasil, a lei é seguida. Tu vê? Olha só que coisa interessante, de vez em quando a lei é seguida, de vez em quando a lei é cumprida nesse país. E quando isso acontece, o criminoso, o violador da lei, não gosta. Em alguns estados do país, alguns tribunais do país aplicaram a lei nos seus exatos termos e aplicaram as punições que a lei prevê. As punições estão lá no artigo 6º da lei de alienação parental. E ela começa com advertência para o alienador e acaba com declaração da suspensão da autoridade parental, perda da guarda. Em alguns estados isso aconteceu. As pessoas que foram desfavorecidas pelas medidas legais aplicadas por tribunais se organizaram, procuraram seus representantes no Poder Legislativo e decidiram, então, iniciar uma campanha para revogar a lei da alienação parental. A alegação é: perdi a guarda do meu filho porque não consegui comprovar que o pai dele praticou ou maus tratos ou crime que for. Só que se ela perdeu a guarda é porque o assunto foi tratado, foi investigado, foi debatido e foi reconhecido que ela praticou a denunciação caluniosa ou algum outro ato na mesma linha com a má-fé de prejudicar a relação pai e filho. Vera. Eu gostaria de acrescentar que, com base em dados estatísticos do Conselho Nacional de Justiça, no Brasil hoje se tem 17 milhões de crianças e adolescentes vítimas de alienação parental. Meu Deus, é um número impressionante, eu não fazia nem ideia. A gente não faz ideia, né, do quanto isso é comum nos núcleos familiares. E sendo também que nessa pesquisa do CNJ revelou que 90% dos casos cometidos em alienação parental são cometidos pelas mães e 10% pelos pais. Por que as mães fazem mais isso? Tem alguma razão? Aí entra exatamente aquilo que o Guilherme estava falando, que entra essa questão do pedido de revogação aí da lei de alienação parental. Eu acho que é bem importante que se atente para esse aspecto deste pedido e até mesmo da lei e do pedido de revogação desta lei, para que não se banalize esta lei de alienação parental. Por que mais as mulheres fazem? Porque nós temos uma questão cultural muito forte, né? Que é a maternidade, né? Na maioria das vezes, se não na sua totalidade, né, em que pese a gente tem aí a guarda compartilhada, mas que não se confunde com um período de convivência, normalmente nós temos a participação mais efetiva da mãe, né? Em que pese, em virtude da modernidade, da contemporaneidade que nós estamos vivendo aí com novos modelos familiares e o avanço do direito, na área do direito de família, da jurisprudência, do entendimento dos nossos tribunais, os pais estão se mostrando mais participativos na vida dos filhos, né? O que isso é muito positivo.
mas de regra, o que se tem visto já há muito tempo, e por isso eu insisto na questão cultural, é de que os filhos separados, em regra, passam a maior parte do tempo com as mães. Né? Então, talvez isso se justifique. Não quer dizer que a alienação parental seja ato exclusivo da mãe. Muito pelo contrário, como eu disse, existe um percentual aí de alienação cometida pelos pais. Né? No caso, então, a alienação parental ela seria mais comum entre as mães, porque em maior grau são as mães que cuidam, não os pais. Então, isso é relativo a um outro problema, a ausência dos pais. Como eu falei, né, os pais estão vindo mais, estão sendo mais participativos, né, mas a alienação, na verdade, decorre única e exclusivamente em virtude de uma intenção vingativa, né, daquele que foi deixado, daquele que não quis mais o casamento, que saiu do lar, que abandonou a família, enfim, motivo seja qual for. Mas, de regra, o motivo ensejador da alienação parental é uma vingança de um dos genitores para com o outro, que utiliza o filho, né, inadvertidamente, e faz isso cada vez com mais frequência e vai se intensificando. E aí aquilo que tu disseste... Eu vou dar um exemplo de um filme. Filme maravilhoso, um filme sensacional, deve ser assistido. Se vocês dois não viram, eu recomendo. Se chama História de um Casamento. Já vi. Já assistiu? Eu acho que trata muito disso. É isso aí, é isso aqui. Essa história, o filme é estrelado pelo Adam Driver e pela Scarlett Johansson. É maravilhoso. É isso muito aí. Bom. É essa desqualificação, né? Em que essa prole é utilizada... Ela se muda, por exemplo, com os filhos. E ela é a que faz. Ela é a vilã da história. Ela pega e se muda com os filhos lá para Los Angeles. Ele era artista em Nova York. Exatamente. Ela dificultou, para dificultar a convivência. Exatamente. Isso é muito comum. Essa questão da alteração de residência, é só um dos aspectos que a lei identifica como atos de alienação parental, né? Mas existem outros, né, que vão de situações mais... O veneninho diário, né? Exato, né? Mas que impedem, obviamente, o convívio, né, o relacionamento entre pai e filho, entre mãe e filhos, enfim, né, que dificulta. Vera, chamar o pai de visitante não é uma sutil dose de alienação parental? Tu vai visitar o teu pai. Hoje é o dia de visita do teu pai. Não é volta para casa, a tua casa é aqui. Tu vai lá de férias, vai lá passar uma temporada com o teu pai. Isso já não é uma sutil prática de alienação parental? Sim, até porque eu entendo que pai não é visita. Né? Sem dúvida. E isso tem, por isso que eu insisto muito na questão cultural, e nós temos toda aí uma bagagem jurídica em andamento com alteração de guarda compartilhada, que hoje é o modelo legal, então não se justifica mais falar em termo visita. O pai não visita, o pai compartilha da criação, da educação, da evolução, do crescimento dos seus filhos. Né? Então, quando diz, não, é período de convivência, não, é período de visita, não, o pai tem que estar e deve estar ativamente, né, convivendo com a prole. Mas, assim, eu gostaria de ressaltar que a alienação parental ela é um abuso que põe em risco a saúde emocional e psíquica das crianças e adolescentes. Né? Então, ela tem a natureza da lei da alienação parental, ela é o abuso emocional e psicológico. Né? E isso é muito importante que se tenha em mente e se sobreleve com muito rigor o judiciário, enfim, que se atente muito a isso, porque é uma prática cruel, né? É uma prática cruel, irreversível muitas vezes. Né? Olha aqui, o Rodrigo Luzardo, que é um querido amigo e sempre participa aqui do nosso programa, ele pergunta se a alienação parental ela é mais enraizada em alguma classe social ou ela está em todas as esferas? Se há algum estudo a respeito disso? A forma da alienação do rico... Acho que varia, né? O rico, ele é mais sofisticado. Inevitavelmente. Ele é mais sofisticado. O pobre é menos sutil, ele não tem a malandragem, né? Mas a prática, ela é inerente ao ser humano, infelizmente, ao ser humano que a maldade vive dentro de cada um. E no caso, nas classes mais abastadas, em geral, isso é maquiado. Pela necessidade de tu ter o status social e tal. É diferente da periferia. Claro, sim, inevitavelmente. Não acontece, né? Não, por isso que eu acho que
é importante dizer também que esta lei, né, ela é nova, ela é recente, mas o problema existe desde sempre. Né? Tem até aquela, né, a história da Medeia lá, né, que foi traída pelo marido e aí ela matou os 2 filhos e deu de presente para a amante do marido os filhos. Né? Então, isso como forma de punição. Então, para ver que na origem da civilização já existia isso. O problema tipo de não alienação é um pouquinho mais mas pesado. Né? Mas é. Sim. Mas é claro que a gente nunca espera que chegue a esse extremo. Mas muitas vezes, assim como tem até a própria questão, não vamos diversar muito aqui sobre a questão da Lei Maria da Penha, mas relacionando é mais ou menos isso. Tu utiliza de violência contra alguém, né? Contra aquele vulnerável, porque aqui nós estamos falando de pessoas vulneráveis, Sim. Os filhos são vulneráveis, né? Que são utilizados aí como um instrumento para ferir o outro. Então, com relação a essa tua pergunta, eu acho que ele é indistintamente, Guilherme, tanto nas classes mais baixas como, enfim, o problema existe, né? Ela só... E eu vou dizer, até acho que as classes mais abastadas têm instrumentos mais efetivos de serem sutis na alienação parental Sim. do que as classes Sim. menos. Sim. Porque, por exemplo, alguém que tem dinheiro tem a condição, por exemplo, de afastar os filhos do pai com mais facilidade, ou da mãe, tanto faz. Como no filme, isso que eu dissesse, eu posso viajar, me mudar e não vou... A alienação praticada pelo pobre é a básica, em que um membro da família fala mal do outro. É aquela mais primitiva. A classe mais alta, ela consegue trocar de endereço, ela consegue gerenciar. O teu pai te deu uma bicicleta, então agora eu vou te dar uma moto elétrica. Agora, então, eu vou te dar um carro elétrico, carro de brinquedo. Agora, o teu pai vai te levar para Disney, então eu vou te levar para Disney e para não sei mais aonde. São maneiras que o pobre não consegue. Uma coisa que eu acho interessante, ainda nessa pergunta, na primeira pergunta que tu fez, por que as pessoas praticam alienação parental? Recomendo que você em casa coloque no YouTube e faça pesquisa pelas palavras Caio Blá, o ator da Globo, e alienação parental. Tem um programa em que aparece, numa entrevista, a mãe do filho do Caio Blá dizendo que ela usou as seguintes palavras: por causa da mágoa de mulher ferida, orgulho de mulher ferida, eu troquei de endereço e não informei o telefone e o meu endereço para a família do pai do meu filho, que era o ator Caio Blá. Ela conseguiu deixar a criança alguns anos longe do pai. E ela fala isso, ela admite isso. E o pior, nesse programa que você colocará no YouTube, se quiser, aparece o filho dele com 12 anos dizendo que foi abandonado. Sendo que a mãe dele tinha acabado de dizer que saiu de casa, trocou o número de telefone de endereço e não avisou, fugiu do oficial de justiça para não ser localizada, porque ele foi atrás, e ainda assim o adolescente, o pré-adolescente, naquele momento, disse que foi abandonado pelo pai. Olha o nível da síndrome, olha a gravidade do dano que isso provoca. Ela fez com que o filho se tornasse inimigo do pai. Claro, não sei se não foi revertido depois, parece que foi revertido, mas naquele momento a criança acreditava ter sido abandonada pelo pai. E não tinha sido. Não, ela fugiu. A mãe que dificultou. Ela fugiu da cidade e a justificativa dela saiu da boca, saiu dos lábios dela. Orgulho de mulher ferida, porque o Caio Blá parece que se comportou mal no casamento, mas não com o filho. Então, e aí tem um exemplo. É um exemplo de uma classe abastada. De uma classe abastada. E aí de classe abastada. Há quem pretenda revogar uma lei que puna esta prática. Eu penso que é muito importante, Vera, né? Vou pedir para que tu deixe para o próximo bloco, tá porque certo. Nós já estouramos, já é 23h11. Tá vamos deixar para o próximo bloco, a gente abre contigo okay. na sequência, porque senão nós vamos ficar muito atrasados aqui no tempo. Já retornamos com o Cruzando as Conversas, o tema é alienação parental.
Cruzando as Conversas está de volta para esse segundo bloco. Nosso programa tem o apoio cultural do... Opa, peraí que eu me confundi aqui. Ah, sim. O nosso programa tem o apoio cultural do Badesul. O Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. Também Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atende através do WhatsApp, tem os serviços da Porto Color na sua casa. E também de Azof BM, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Hoje eu dei uma passada lá no Iguatemi, e daí eu tive a oportunidade de encontrar lá um telespectador aqui do Cruzando, e eu quero mandar um abraço para ele, porque ele está sempre ligado no nosso programa, que é o Jorge Berger. O Jorge Berger, que é gerente, Não sei, Jorge, mas trabalha lá na Espírito Santo do Shopping Iguatemi. Obrigado pela audiência, Jorge, foi um prazer reencontrá-lo. O nosso programa está de volta e nós estamos discutindo alienação parental. Eu tinha interrompido a Vera Franzen quando ela começou a fazer a sua última intervenção no bloco anterior. Vera. Guilherme, voltando ao que tu tinhas perguntado a respeito da incidência, né, da prática de alienação nas camadas sociais, né, mais baixa ou de classe alta. Realmente, eu acho que acontece exatamente como nós falamos, né, de uma forma mais sutil em alguns casos, mas ela é sempre verificada. E uma das coisas que mais nos chama atenção na prática do escritório, independentemente da classe social, dos clientes que nos procuram, o duelo, que é muito presente em todas as situações, né, é o duelo de lealdade do filho com os pais. Quando acontece essas situações de disputa, né, em que um genitor desqualifica e utiliza esse filho aí como moeda de troca e faz uma verdadeira guerra interminável, que é isso que a gente tem visto aí em processos que se arrastam, infindáveis, né, que não tem solução e cada vez é uma petição daqui, uma petição dali e o juiz fica engessado. Né? Então, esse duelo de lealdade eu acho que é bem importante e isso vem ao encontro exatamente desta lei, né, da lei de alienação parental, que o cunho é principalmente a preservação destas crianças que estão submetidas a este ambiente, muitas vezes tóxico, né, esse ambiente adoecido por um dos genitores. Então, que essas pessoas, que essas crianças sejam sujeitos de direito e tenham resguardado aquilo que de melhor tem, que é a infância e a adolescência. Porque esse tempo perdido, esse tempo não volta mais. Né? E o efeito do dano é irreparável, é para sempre. Né? Então, a gente tem diversos depoimentos de pessoas que nos procuram, ou até mesmo de julgados que se pesquisa nos tribunais, enfim, de ver os danos. Né? Às vezes passam anos e anos e anos e até não se recupera. Né? O convívio, o relacionamento de um pai ou de uma mãe com um filho alienado, com um pai alienado, né, por conta desses entraves dos adultos, que teriam, em regra, condições de serem eles os responsáveis por dar, vamos dizer assim, a melhor qualidade de vida e preservar a infância e a adolescência dos filhos. E aí, pegando o gancho também do que o colega Guilherme falou a respeito do projeto de lei 498, de autoria da senadora Leila Barros, que é exatamente na intenção de revogar a lei da alienação parental. Qual que é o sentido? É isso. É que uma político? simples... Mas qual que é o objetivo político? Eu também fico perguntando isso. Quer dizer, em que sentido isso traz dividendos para ela? Também não sei. Não entender. Tanto que agora ela já tem até uma... Porque é uma legislação que pegou no Brasil. Exato, a lei ela é de 2010, ela fez 10 anos agora e está em vigor, em andamento, e os tribunais estão se utilizando, em que pese alguns tribunais com mais rigor, outros mais flexíveis. No Rio Grande do Sul, o judiciário do Rio Grande do Sul ele é muito mais resistente à aplicação rigorosa da lei. Mas, Guilherme, aí eu te digo que eu entendo esse rigorismo, tá? Porque... até para que não se banalize a legislação, né? Porque, como eu disse, tudo é alienação, mas nem tudo é alienação parental. Então, há que se ter um cuidado e aí, obviamente, instaurado esse processo,
cabe ao magistrado, né, amparado por equipe multidisciplinar, que a própria lei prevê, né? Aliás, o magistrado, se for escutar um menor em situação de vulnerabilidade, necessariamente deverá estar acompanhado de um profissional da área da saúde mental, enfim. Então, neste sentido, faço a minha oposição aqui, porque é como se basta uma alegação de alienação parental, então, para que esse seria o motivo, né? Alegou que tem alienação parental, é o motivo para que, então, os pais abusadores ficassem, né, sob a guarda dos filhos. Esse é o sentido do pedido de revogação da lei de alienação parental. Ora, eu entendo, a meu sentir, que é totalmente descabida a revogação dessa lei. Essa lei é perfeita, né? Basta o judiciário apurar com todo o rigor e tempo necessário e através de uma equipe multidisciplinar de psicólogos, assistentes sociais, psiquiatras, né, a verificação efetiva. E, aliás, é uma coisa que a própria lei prevê, que o processo de alienação parental, ele pode ser autônomo ou pode ser incidental a uma ação de divórcio, de alimentos, de guarda, e ele tem preferência aos demais pedidos. Ou seja, se há uma alegação de alienação parental incidentalmente ou conjuntamente com uma ação de divórcio, partilha, para tudo. E primeiro investiga. Analisa primeiro. Entendeu? Isso é o que diz a lei, né? Isso é o que está na lei, né? Mas aí vai exatamente ao encontro daquilo que tu estás dizendo, ou que eu me referi, que o nosso judiciário é mais rigoroso com relação a declarar a alienação parental. Mais resistente? Né? Mais resistente, exatamente. Né? Então, eu acho que talvez se justifique aí a intenção de não revogar esta lei, né? Porque, a meu ver, é uma lei do tamanho, do impacto aí nacional, que abrange todas as famílias que estão vivenciando esse tipo de situação. E veja com os dados que tu mesma colocas aqui do CNJ, né? Exatamente, 17 milhões de crianças e adolescentes. É um número absurdo. Né? E sem contar muitos casos que não são nem contabilizados, né? Porque não chegam, não aportam no judiciário, porque isso, além de tudo, alienação parental é tabu. Isso é um tabu, não se fala, essa lei tem apenas 10 anos, né? Porque as famílias têm vergonha de admitir, de falar isso, de ajuizar um processo, e porque algumas vezes isso implica, né? As pessoas pensam, a lei alienação parental, vou perder a guarda, e a mãe já fica resistente, já se resguarda, não posso fazer isso, não posso denunciar, não posso alegar uma alienação parental porque eu vou perder a guarda. Não me parece que seja esse o motivo, vamos dizer assim, forte o suficiente para derrubar uma lei dessas. Eu não acho que seja. E até porque, se a lei tem imprecisões ou inadequações, o ideal é aprimorar a lei, não revogar. Exatamente. Eu acho que o que é bom, tu só tem que melhorar, tu não tem que revogar. Né? Meu entendimento, né? E daí nós entramos aqui numa seara que, infelizmente, vai acabar ficando um pouco desfalcada na análise, porque o Rodrigo acabou não aparecendo aqui na RDC, e eu falo isso porque presto, obviamente, satisfação para o público, já que nós anunciamos a participação dele. Ele mesmo disse que tinha compromissos e tal. Nós falamos, entra no segundo bloco, mas infelizmente deve ter acontecido algo em relação à agenda dele que não possibilitou a vinda. O Rodrigo, ele foi conselheiro tutelar. O conselho tutelar, ele tem um papel fundamental na fiscalização disso, até porque a obtenção da prova, ela é complexa. Então, você precisa ter um corpo de profissionais muito atentos para conseguir identificar quando acontece e quando não acontece. É que, na realidade, a alienação parental leve, ela traz consequências leves. O drama começa nos casos mais severos. Na alienação, a própria lei da alienação parental prevê. Existe na ação declaratória de alienação parental, em que se discutirá isso, será possível, ao seu término, o magistrado promover uma advertência ao alienador. Mas existe uma régua de proporcionalidade, naturalmente. A alienação parental leve
talvez deva ser corrigida com uma advertência. Porque muitas vezes o alienador não sabe que está alienando, não sabe da gravidade do ato que está praticando. Sim, às vezes não é a intenção. Às vezes a intenção não é ruim, quando é leve. Agora, quando ocorre uma falsa denúncia de crime, aí não tem essa, né, de... eu não sabia que eu estava prejudicando alguém quando eu acusei o meu ex-marido, minha ex-esposa, de praticar um crime que eu sei que ele não cometeu. Fica difícil, né, imaginar que alguém não sabia da maldade quando faz isso. E aí vem uma outra crítica que eu tenho ao nosso sistema legal em geral, que é a incoerência. Se nós já temos no Código Penal uma previsão, uma punição severa, se nós tivéssemos uma punição severa para a denunciação caluniosa, talvez o legislador não precisasse ter inserido na lei da alienação parental esta hipótese, porque o próprio Código Penal já seria inibitório o suficiente. Mas como a lei penal ela é ineficiente para inibir algumas práticas, é preciso que haja uma lei complementar que preveja uma punição complementar, que foi o caso aqui. Normalmente, uma lei não prevê algo que não aconteça. Se o legislador inseriu no texto da lei, como hipótese, aqui no artigo 2º da lei, mudar o domicílio, inciso 2º, apresentar falsa denúncia contra o genitor, familiares deste ou contra os avós para obstar ou dificultar a convivência. Se o legislador colocou isso no texto legal, parece evidente que é porque isso acontece. Isso costuma acontecer. E ninguém pensou jamais em revogar o Código. Nunca se baseia na exceção, essa é a regra. Exato. Então quer dizer que como ocorre como ocorre a denunciação caluniosa com frequência ou com uma frequência excessiva, vamos revogar o Código Penal? Claro que não. É evidente que não. Vamos manter o Código Penal e talvez ajustá-lo para que não seja necessário introduzir isso em outras legislações. Porque daqui a pouco, na legislação trabalhista, haverá necessidade. Hoje, na lei trabalhista, eu não quero fugir do tema, mas hoje, na relação empregado-empregador, tudo é assédio moral. Sim, mas tudo é assédio moral. Esse efeito, essa distorção do que é a coisa, ela tem similares em outras áreas do direito. Um filme antigo fez muito sucesso, Beleza Americana. É maravilhoso mesmo. Hoje nós estamos recomendando bons filmes. A gente virou comentarista. Tem uma indicação para o final. Comentarista de Kevin cinema. Spacey. Injustiçadíssimo Kevin Spacey. Injustiçadíssimo. Porém, num determinado momento, o Kevin Spacey foi negociar a sua demissão com seu chefe no filme Beleza Americana. E ali ele ameaça o chefe de acusá-lo injustamente de assédio sexual, conseguindo assim tirar do chefe uma vantagem que ele não conseguiria de outra forma. E estamos falando de um filme dos anos 90. Ou seja, a prática da denunciação caluniosa é uma ferramenta nefasta que, nos países mais sérios, ela é punida de maneira severa. No Brasil, não é. E, com isso, temos aqui alguns problemas que não teríamos. E, em função disso, aqui é o texto... Está aí uma evolução interessante para a lei. Como? Está aí uma evolução interessante para a lei. Sem dúvida. Quer dizer, ela se tornar mais rigorosa. Aqui é o texto da alienação parental. Aqui é o texto do projeto de sua revogação. E o fundamento do projeto é a alegação do eventual excesso que eu acho que não há, no rigor contra os alienadores que praticam a denunciação caluniosa. Não é coerente uma coisa dessa. O agressor usar a punição que ele mesmo sofreu pelo ato que ele praticou como argumento para revogar uma lei que deveria justamente proteger aquela pessoa que ele prejudicou. Então, para mim, é muito incoerente isso. Mas, de fato, seria possível que houvesse uma ligação. Quais as punições para quais os atos de alienação parental? Porque a lei elenca, de maneira exemplificativa, algumas hipóteses, mudar de endereço, e assim vai, e elenca as punições sem ligar uma à outra. Talvez seria um aprimoramento saudável.
Agora, é que a lei não tem um aspecto penal, né? A lei da alienação não tem, ela não tipifica. Graças ao Lula, né? Pois é, né? Muito embora tenha uma outra legislação aqui, que eu até me referi, que é a 13.431, né? Que também tipificou a conduta criminosa e violência psicológica e alienação parental, ou seja, o que me impressiona é que não basta o arcabouço que nós já temos de legislação, sobretudo a Constituição Federal, né, que dispõe lá no 226, o princípio do melhor interesse da criança, no 227, que é o princípio da parentalidade, né, onde o exercício da parentalidade, da proteção da criança e do adolescente e o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, com toda seu arcabouço ali de proteção ao menor, né, ainda temos mais a legislação da alienação parental e mais a outra lei 3.431 de 2017, que também veio tipificar a alienação parental como ato criminoso, né? Então, não me parece que se esgota aí nessas legislações, parece que o assunto está sempre recorrente, em virtude da necessidade de proteção dessas crianças e adolescentes, que não se esgota nunca. Por isso, criações de legislações e legislações infindáveis, que não terminam, mas que eu, particularmente, apoio todas essas legislações aqui, porque nós estamos falando de pessoas, de crianças vulneráveis, né? E se tratando de vulnerabilidade, há necessariamente a tutela do Estado, e isso se faz muito importante. E não tem nem como ser diferente, porque no caso aqui o problema é da criança para com os seus responsáveis. Exatamente. Quem que é o agente externo? Então, o Estado. É que é importante que se tenha em mente que essas legislações todas aqui, elas estão visando o melhor interesse da criança, em que pese tenha um relacionamento terminado, a forma que tenha sido traumaticamente ou não, e os pais não se entendem, mas há que se preservar. E isso é constitucional, gente, é princípio constitucional, melhor interesse da criança. E há casos em que os dois praticam alienação? Quer dizer... existe dos dois lados, infelizmente existe. E daí o que acontece quando se identifica? Se tira a guarda da criança? Não, o ideal, nós estávamos até comentando, né? E isso é bem importante que se diga que nos processos, que é um dos argumentos do pedido de revogação é isso, né? Denunciou, fez a denúncia lá de alienação parental, retira a guarda, inverte a guarda. Não é assim. Os juízes, o judiciário não tem, que pese o Guilherme já tenha feito uma pesquisa de outros estados, mas aqui, pelo menos no Rio Grande do Sul, não acontece automaticamente isso. Se tem todo um processo, né, um rito processual, a questão da prova, como tu mesmo falaste, Guilherme, isso é extremamente importante e difícil de colher essa prova. O judiciário necessita de bons profissionais na área de equipe multidisciplinar, de psicólogos, de assistentes sociais e de psiquiatras, muitas vezes atuando também em alguns processos, qualificados, extremamente qualificados, que, aliás, é um dos pontos muito debatido na área do direito de família, com relação à alienação parental, que os profissionais que atuam na área de saúde mental sejam Por exemplo, especializados. Está lá um dos... Peguei aqui a lei. Um dos dispositivos, né? O artigo 2º da Lei 12.318, que exemplifica os atos eles são exemplificativos e não taxativos. 2. Dificultar o exercício da autoridade parental. Desautorizar. Como tu conceituar isso dentro de um ambiente familiar? O que é dificultar? Sistematicamente, o pai diz não pode e a mãe diz pode, ou o contrário. Um diz, um proíbe e outro autoriza. É aquela velha e conhecida desautorização, né? O pai permite alguma coisa, né? Eles não chegam a um determinado acordo e acabam, então, na maioria das vezes, para que sejam agredidos, né? E utilizam o filho para isso, desautorizando. Um genitor desautoriza o outro, mas única e exclusivamente com o intuito de dificultar a autoridade parental. Porque a autoridade normalmente parental, com falsos pretextos. Com falsos pretextos, obviamente. Eu vejo casos, por exemplo, a incoerência. Pode fazer tal... Posso brincar com isqueiro? A mãe diz não, o pai diz não, pode. Pode. Mas aí num outro momento, aquela mãe que havia proibido permite, e aquele pai que havia permitido proíbe. Aí a gente trata de um material humano, às vezes, de pouca qualidade, né? Psicologicamente falando, né? Referindo aos adultos, que muitas vezes agem por impulso, não tem o menor critério,
e são instáveis, são emocionalmente instáveis em todos os aspectos. Então, mas esse aqui, dificultar o exercício da autoridade parental, isso aqui não vai inverter a guarda. Não inverte. Isso aqui jamais. O problema, a guarda ela será invertida nos estados em que a lei é aplicada, nos estados em que os tribunais leram o texto da lei e aplicam de maneira rigorosa, de maneira literal, ou quase literal, a guarda... Mas eu mencionei esse dispositivo porque esse é um dispositivo difícil de tu fazer uma análise e comprovar que aconteceu. Né? É que, comprovando ou não, isso vai ter... Tu vai levar uma advertência. Ok, mas mesmo assim, mesmo que seja uma advertência, é difícil comprovar. Existem coisas que são mais fáceis, como, por exemplo, pegar o filho e se mudar para uma cidade lá do outro lado do país. Aí é mais fácil comprovar, porque, de fato, tu afastou a criança da convivência do outro pai. Uma situação que me chegou hoje, um relato que me chegou hoje. O pai é sócio de um clube aqui de Porto Alegre. A mãe pegou e, do nada, matriculou a filha num outro clube para exercer a mesma atividade, usando argumentos, o falso pretexto para que a filha frequente aquele outro clube do qual o pai não é sócio. Quer dizer, isso não acontece nas classes mais baixas, acontece nas classes A e B. Mas em situações como essa, em que um sabota o outro, é um ato de alienação parental sutil, através da sabotagem do boicote. Que ninguém perde a guarda por isso, mas tem outras punições intermediárias. Né? Muito bem. Olha, nós já estamos chegando no final do nosso programa de hoje, é 23h36. Eu gostaria de agradecer enfaticamente aqui a participação tanto da Vera quanto do Guilherme, tratando desse assunto da alienação parental, que é um assunto que é tão pouco discutido, mas que gera um efeito tão grande numa sociedade que tem como um dos principais problemas a desestruturação familiar. A alienação parental ela está profundamente relacionada a isso, né? E nós ainda temos muitas etapas para serem vencidas para que haja uma diminuição, pelo menos, da alienação parental mais gravosa. Né? Me parece ser um daqueles problemas que são insolúveis na sua totalidade. Nunca haverá um ambiente onde, eventualmente, não tenhamos aqui ou ali alienação parental. Mas, né, a busca de uma sociedade estruturada em famílias que sejam harmônicas, ela é fundamental. E eu acho aqui, só ressaltando o ponto que foi tantas vezes mencionado, o Estado tem que ser presente nas situações em que deve, e esta é uma delas. Esta é uma delas. Por quê? Porque a criança prejudicada psicologicamente por um ambiente familiar carregado, beligerante, violento psicologicamente, ela é uma criança problemática, que vai se tornar um adulto problemático. E daqui a pouco vai estar até mesmo praticando crime. Isso tem relação com o que nós estamos falando. Então, eu gostaria muito de agradecer a ambos pela presença aqui hoje no nosso programa e deixar cada um com a última palavra. Guilherme, obrigado. Bom, muito obrigado mais uma vez pelo convite. E o que eu digo para quem está em casa assistindo? Se você for advogado, lembre-se, uma discussão de guarda não envolve dinheiro. A maioria dos advogados estão acostumados a tratar com dinheiro, com propriedade. Uma discussão de guarda envolve com o resto da vida de uma pessoa, normalmente de uma pessoa que está no início da vida. O jogo do processo pode ser muito cruel, ele pode ser muito frio e muito pesado. O profissional deve ter um nível de responsabilidade muito maior. Se você for pai ou mãe, o que eu digo? Fuja do conflito de interesse. Se aquele homem ou aquela mulher agiu mal no casamento, talvez seja um péssimo marido, uma péssima esposa. Mas o filho não pode entrar na conta, não pode entrar no jogo. Deixe o seu filho fora disso. Brigue as suas brigas sozinho, com as suas armas, e deixe o filho fora disso. Porque a consequência ela se propagará no tempo.
Lembro aqui para os colegas advogados, o artigo 7º da Lei de Alienação Parental. A atribuição ou alteração da guarda dar-se-á por preferência ao genitor que viabiliza a efetiva convivência da criança ou adolescente com um outro genitor, nas hipóteses em que seja inviável a guarda compartilhada. O que interessa isso? Aqui é um estímulo para que o pai e a mãe cooperem com a convivência do outro, a convivência da criança com o outro. E se você for advogado, estimule isso pelo bem da sociedade. Então, é esse o pedido que eu faço, o convite que eu faço para você que está em casa. Muito bem. Guilherme, obrigado por ter vindo aqui no nosso programa e pela sugestão do tema, que é muito importante. Muito obrigado. E também agradecer a Vera Franzen pela participação aqui hoje no nosso programa Vera Volte Outras Vezes. E não deixe de dar a dica do filme. Muito obrigada, Guilherme, mais uma vez estar aqui, é um prazer voltar a essa casa aqui, sou sempre muito bem recebida e me acrescenta muito quando eu venho aqui participar de debates tão importantes como esse. A minha dica do filme, né, é um documentário da Lívia Sampaio, é Tranças. Né? Como? Tranças, da cineasta Lívia Sampaio, que é a própria avó que foi alienada do convívio com uma neta. É bastante interessante. A avó. Absoluta, né? É muito interessante, né? Na verdade, o pai e a avó foram alienados, mas somente a avó insistiu e levou adiante um processo judicial que tramitou na Argentina. Ela é brasileira, mas a neta é argentina, e ela conseguiu resgatar, recuperar o convívio com a neta. Então, essa é a minha dica do filme. E como... Aquele garoto, agora que eu lembrei, aquele garoto aqui do Rio Grande do Sul, Iruã. Acho que era Iruã. Foi para Taiwan? Sim, da China, aquele Não do menino. caso. Era uma situação, era uma disputa, né, entre a avó e o pai, né, porque a mãe do menino morreu, né. Mas depois o pai veio a falecer, lembra? Em seguida ele veio, se não me engano, o pai veio a falecer e a avó então ficou. A avó de Canoas e os pais eram de Taiwan. E Taiwan. o pai era de Taiwan, alguma coisa assim. Coisa assim. Mas, enfim, eu deixo aqui a reflexão, né, da importância desta lei de alienação parental, para que isso não caia realmente na banalização, tampouco se chegue à revogação aí lá pelo Senado, enfim, que seja aprovado. Eu espero que não, sinceramente espero que não. E como advogada no direito de família, né, o meu escritório, nós sempre trabalhamos com um foco mais humanizado, né? Como o Guilherme bem disse, os colegas advogados, que é uma sugestão, né? Principalmente na área do direito de família, que a gente lida aí com essas vulnerabilidades e com tantas sensibilidades das famílias, que a gente possa olhar um pouco mais para o nosso cliente e sugerir menos beligerância, né? Um pouco mais de humanidade, seja um pouco mais humanizado todo esse trajeto, que não vai ser fácil, porque é um processo muito longo, muito desgastante, muito triste, né? Muito doloroso. Então, que nós, advogados, possamos fazer a nossa parte, contribuindo de uma forma mais humanizada e não com a expressão, perdão da expressão da palavra, mas é o jargão popular, né? Botar fogo na fogueira. A gente não precisa botar mais gasolina lá naquele fogo. A gente precisa apaziguar, e eu acho que isso é um compromisso muito importante, né? E, aliás, eticamente do advogado, né? De apaziguar, de propor a conciliação. Nem sempre é possível, mas eu acredito e faço, né? Pratico isso como profissional e sugiro que os colegas também façam. E, por último, eu deixo aqui, sempre digo, em todas as situações em que sou convidada para vir aqui, digo no meu escritório também, o casamento pode ter acabado, o relacionamento pode ter acabado, o vínculo acabou, mas esse vínculo é dos pais, os filhos serão para sempre, né? Esse vínculo jamais vai deixar de existir, ele é infinito, né? Então, que os pais consigam pensar sobre isso, né? E resguardar o que eles têm de melhor, que foi esse filho, né? Essa herança deles é para sempre. Então, que eles possam cultivar isso de uma maneira mais harmoniosa, mais carinhosa, mais amorosa, evitando futuros reflexos, porque certamente terão, né? Que eles sejam capazes e tenham discernimento suficiente para poder resolver as suas situações, os seus conflitos, preservando os filhos de todas essas situações extremamente dolorosas. Muito obrigada. Tá aí, então. Obrigado, Vera, novamente. E você que nos acompanhou, ficou para o final de semana. Pode assistir 1, pode assistir 2, pode assistir 3. Tá aí 3 filmes para o final de semana. E eu recomendo
Eu não assisti só o Tranças, mas os outros dois eu assisti e recomendo, são bons filmes muito interessantes de ser assistidos, bem executados no roteiro, boas atuações, artistas celebrados. A História de um Casamento, Beleza Americana e Tranças. 2 dramas e um documentário. Tá aí, então. Voltamos na sequência com João Carlos Silva aqui no Cruzando as Conversas. O último bloco do Cruzando as Conversas, sempre com o João Carlos Silva, direto de Brasília, os bastidores do poder. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp. Tem os serviços da Porto Color na sua casa através das ferramentas digitais. E também de Badesul. Quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado com o propósito de contribuir para o crescimento do Rio Grande do Sul. E junto com você, luta para superar todos os desafios. É pensando nisso e no desenvolvimento que o Badesul oferece oportunidades de financiamento para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos tamanhos e setores. A gente valoriza você, valoriza o nosso estado. Badesul, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. João Carlos Silva, boa noite, meu querido amigo, tudo bem? Boa noite, Macalossi, telespectadores, tudo bem? Tudo tranquilo. João, um tema que aconteceu durante essa semana e que eu acho que tem uma importância muito grande, né, foi a operação da Polícia Federal no gabinete do Ricardo Barros, lá no estado dele. O Ricardo Barros é o líder do governo, tem se mostrado muito efetivo. A suspeita é uma ligação, um desvio de 200 mil na compra de equipamentos e de energia em Curitiba em 2011. Não te parece mais uma daquelas ações com efeito retardatário? Quer dizer, uma coisa ocorrida 9 anos atrás, de repente tem uma operação que nem aconteceu com o caso ali do José Serra. A mesma coisa, Macalossi, ocorreu com o líder do governo no Senado. Isto. Fernando Bezerra. Isto. Lembra disso? Lembro. Não faz muito. Pois é. Essa ação dos endereços do deputado Ricardo Barros, lá no Paraná, é um efeito meio retardado. Até porque já se passaram tanto tempo que você preparar uma ação dessa quando o governo escolhe um líder que tem conversado plenamente com os congressistas e abrindo as bases do presidente Bolsonaro para a governabilidade. E uma operação que ocorreu, veja só, é uma operação silenciosa. Ela ocorreu, transitou e não se deu mais destaque nela. Ela praticamente parece que não existiu na semana, porque a imprensa, a opinião pública, não deflagrou o assunto, não é verdade? Isso causou um desconforto no Congresso, até porque o líder Ricardo Barros, ele já disse que esse assunto está em discussão, mas isso é lá atrás, isso já vem de muito tempo, não tinha necessidade de vir agora à tona por conta da eleição, das eleições municipais e da própria, dos próprios projetos que o líder tem nas mãos para fazer tratativas no Congresso com relação às pautas do governo federal. E, novamente, né, uma operação retardatária com uma busca e apreensão, o que é muito estranho e curioso, né, João? Quem é que vai ficar guardando prova de malversação de dinheiro público no gabinete durante tanto tempo? 9 anos. 9 anos. O que tinha ali? Parece uma coisa assim farsesca, sabe? Uma operação daquelas cinematográficas. E nós estamos vendo, a utilização, né, da busca e apreensão como um instrumento de pressão contra políticos, sem o menor critério. Porque a busca e apreensão ela é importante
em casos de corrupção que estão acontecendo naquele momento. Tu faz a busca e apreensão para evitar que um material seja extraviado, um material que está sendo utilizado. Essa é a serventia da busca e apreensão. E você vai na fonte, você está correto. Agora, passado tanto tempo, vai se discutir um assunto de uma forma cinematográfica, eu acho desnecessário num momento desse. Vamos continuar no Ricardo Barros, mas saindo da parte dessa operação e indo para o papel dele como líder do governo. Ele tem se mostrado muito proativo e muito efetivo. E agora ele está, obviamente, liderando o esforço da criação desse programa social que serviria para amparar essa larga margem da sociedade aí que está sem renda, que está precisando de recursos. O líder do governo na Câmara, isso é matéria do jornal Correio Brasiliense, o Ricardo Barros, ele participou nesta última quinta-feira de uma live da Necton Investimentos, em que falou das perspectivas do governo com a volta do Renda Brasil na lógica de um Bolsa Família fortalecido. Daí ele falou sobre de onde poderia surgir isso. O projeto será inserido na proposta de emenda à Constituição do Pacto Federativo. Segundo ele, a verba para financiar o programa deve sair da desindexação do orçamento, que pode render 20 bilhões em 2021 e 46 bilhões em 2022. E me parece que aqui está se encaminhando, caso seja isso mesmo, para uma solução muito menos polêmica e muito menos dolorosa do que você criar um programa social acabando com outros. Verdade. Essa semana, inclusive, o Ricardo Barros, o líder, conversou com o líder do DEM, o deputado Efraim Filho, conversou com o líder do MDB, Maria Rossi, e trocou considerações com os líderes da oposição com relação a esse projeto, essa criação. O interessante nisso aí, ele teve foi uma discussão ampla com os líderes, alguns líderes que ele pontuou, e foi uma conversa muito interessante, porque eles deram sugestões e abriram considerações para que isso avance. Não seria doloroso nem traumático, como você disse, uma criação de um viés mais com os pés no chão de um programa desse porte. Agora, vejam só, isso só será levado em pauta se o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, abraçar a causa. Porque todos sabem do descontentamento dele com a equipe econômica do governo. Sim. E na Câmara passa o que o Rodrigo Maia achar conveniente. O que ele não achar conveniente não passa. Agora é importante dizer o seguinte, né, João? No sentido de que o Rodrigo Maia precisa concordar com isso. A solução já não é mais oriunda da equipe econômica. A solução parte do Congresso, porque o presidente, ao dar o cartão vermelho para a equipe econômica na questão da Renda Brasil e dá autorização para o relator do orçamento criar esse programa social, ele tira a criação do programa, ele tira a paternidade do programa e passa para um outro pai. No caso, o pai passa a ser o Congresso. Talvez isso facilite tanto a tramitação quanto a aceitação do projeto. Sim, até porque o deputado Ricardo Barros é muito ligado a Rodrigo Maia. Isso. Eles são muito próximos e conversam todos os dias. E o Ricardo Barros não vai fazer absolutamente nada sem que o deputado Rodrigo Maia abençoe os termos e o presidente da República. O Congresso hoje está muito focado nessa questão eleitoral agora. Como é que vão ficar as bases dos partidos nos estados. Evidentemente que dá um transtorno por conta de pandemia, uma série de dificuldades, problemas de recursos, uma inflação começando a botar o nariz para fora. Mas, nesse caso do Congresso Nacional, fazer essa consideração desse projeto de um programa social, o país é muito importante. Isso dá uma cacifada na Câmara e também no Senado.
porque o presidente da República abre lastro de comunicação que não tinha anteriormente. Isso é positivo. Último tema, João, questão do inquérito, aquele polêmico, investigação sobre o presidente da República, sobre interferência na Polícia Federal, conduzido pelo Celso de Mello. Nós falamos aqui sobre a decisão muito precipitada do Celso de Mello, determinar que o presidente fosse depor pessoalmente. O Celso de Mello está afastado por problemas de saúde, está já se encaminhando para a aposentadoria. O ministro Marco Aurélio Mello suspendeu o depoimento do presidente Bolsonaro à Polícia Federal e no despacho ele também determinou a paralisação da investigação até que o plenário do Supremo delibere a respeito. Eu acho que foi o melhor caminho a se tomar, né? Não uma decisão monocrática, mas uma decisão de plenário. Até porque a decisão de plenário, eu acredito que será favorável ao presidente não comparecer presencialmente na audiência. Até porque ele também tem, né, João, o presidente apresentar, ele tem o precedente, que é o caso do presidente Michel Temer, que foi facultado a ele depor por escrito. Sim, o constrangimento de você colocar um presidente da República numa situação dessas, ela, apesar de ser brasileiro igual a todos nós, todos têm o mesmo direito, ele é o presidente da República, quer queiram, quer não, criticando ou não, e foi eleito pela maciça votação popular, e levá-lo a esse tipo de situação, no que o ministro Celso de Mello considerou na sua decisão, não é o melhor caminho, não. O próprio ministro Marco Aurélio Mello disse isso nessa suspensão com relação a isso, a figura emblemática de um presidente da República. E o ministro Celso de Mello, já pronto para pijama, talvez queira trazer para perto de si uma saída holofotiana, digamos assim, com os holofotes ao seu redor. Não parece, não é o momento para tomar esse tipo de decisão. Até porque, de novo, hoje, nós temos comentado sobre isso, de novo, hoje a popularidade do presidente da República cresceu outra vez. Quer dizer, é uma coisa interessante e curiosa, no meio de pandemia, no meio de tantas situações desfavoráveis. E o presidente crescendo, apesar de todas as derrapadas que deu, é uma coisa até curiosa, interessante. Vamos falar um pouco mais sobre isso na segunda-feira, João, sobre a pesquisa que saiu. Eu acho que tem elementos aí importantes, infelizmente pelo tempo hoje não vai dar e eu gostaria de a gente poder discutir isso melhor aqui, porque um dos cenários de segundo turno que mostra o Bolsonaro empatado, ele ganha de todos os demais e empata com o Lula. Mas nós sabemos que é improvável que o Lula seja candidato na próxima eleição por uma série de fatores. Mas vamos comentar isso na segunda-feira? Vamos sim, com certeza. Então tá aí, o tema já está largado. João Carlos Silva, obrigado e um excelente final de semana, meu amigo. Para você e para todos também, nossos telespectadores. Se cuidem. Um abraço. Mas... João Carlos Silva, sempre aqui no Cruzando as Conversas, no último bloco. O nosso programa de hoje é dedicado à história da televisão brasileira. 70 anos de história, né? A televisão brasileira teve grandes momentos, tem grandes personagens e, de alguma maneira, nós fazemos parte dela. E é uma grande honra. Parabéns a todos que criaram essa história de conquistas, de entretenimento, de jornalismo e muitos anos pela frente de conquistas para todos nós. Boa noite e até segunda-feira. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E Porto Color.